Porque aquilo é algo muito forte. Foi através de uma pessoa que contou ou foi a transcrição literal de um áudio que foi escutado, né? Mas, de qualquer forma, essas informações foram divulgadas no Poder 360, elas são assim de um escancaro de absurdo, né? Um escalabro total, porque os ministros ali, nessa reunião supostamente divulgada pelo Poder 360, deixam claro o seguinte: aqui nós somos um time de futebol e é o seguinte, a gente vai se proteger. Pelo que veio, até André Mendonça voltou favorável, né? Todos votaram, todos os que se manifestaram. Só o Fachin e tá, Mendonça que não. Sim, mas ali é o seguinte, na verdade não é que eles votaram ali. Pelo que eu entendi ali da matéria, foi o seguinte: o ministro chegou lá, explicou a situação, e eles deram ali uma espécie de voto de confiança. Não, tudo bem, a gente acredita aqui em você, tá dizendo que não tem nada a ver, tudo bem, né? E aí, para poder não... Literalmente ali, porque a situação ia ficar muito insustentável para ele, se chegasse ali a ter que reconhecer ali a suspensão e o impedimento naquela altura ali. Tanto é que se ele tivesse feito isso lá atrás, igual fez agora na questão ali do processo da CPMI, talvez não tivesse tido a repercussão que teve. Entendeu? Só que ali, dentro do contexto ali, se ele se declarasse suspeito ali, realmente ia ficar muito insustentável. Então os ministros ali fizeram ali um gesto de apoio ali, mas eu acredito que isso foi condicionado a ele se retirar. Deixar o caso. Exatamente. Aquilo ali foi um acordo ali que eles fizeram. Era natural. Era o que eu ia fazer. Sim, mas o que você vai esperar de um tribunal político? Oi. Você esperava algo diferente? Era a pergunta que eu ia fazer. Saiu por cima, né? Não quis sair perdendo, né? Isso não seria lá na frente, daqui a 2, 3 anos, quando a gente não se falar mais tanto quanto igual o Lava Jato, não seria alguém leva uma nulidade ali, porque ele não poderia ter abrido mão, né, do juiz natural, e o STF tomou uma decisão assim tirou ele, violação ao juiz mandou distribuir novamente aquilo lá. Poderia soltar. Com certeza. Não, nada se tratando de justiça, a gente vê que nada é impossível. Basta a decisão ser fundamentada, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que eles não contavam, que na redistribuição você tem 11 ministros, né? 10, naquela época 10. Naquela época, ainda hoje, né? Isso. Você tem ainda uma vaga, né? Perfeito. Enquanto não for no Messias, a Batina, né? Do Messias, né? Messias. Então, a gente está ali com um a menos, né? Só que o que acontece ali? Poderia ter caído na mão dos outros 9, qualquer um outro, menos do André Mendonça. Eles não contavam com isso daí, não. Mas não é tão... O que se sabe até agora são as informações que a mídia vem divulgando, né? Isso que a gente comenta aqui é o que a gente vê sendo divulgado nos sites. Mas a matéria dizia que o sorteio foi feito... Sim, não, eu digo assim, não é algo tão simples que possa justificar, possa indicar, não, agora vai ter realmente uma investigação que vai até o final. Pelo seguinte, o que a mídia divulgou, por exemplo, os contatos do Daniel Vorcaro, que foi preso, todos os contatos ali são políticos ligados ao PL ou ao Centrão. O que saiu. As pessoas ligadas ao Daniel Vorcaro financiaram a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro com 5 milhões, a campanha do Tarcísio de Freitas, 3 para o Bolsonaro, 5 para o Tarcísio de Freitas, né, que foi o Fabiano Zettel. Isso é o que a mídia divulgou. Então, não estou dizendo que esse Daniel Vorcaro é um cara da direita, não. Mas aquilo que a mídia divulgou é que ele tinha uma proximidade significativa, sim, com, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que viajou mais de 10 vezes no jato dele durante a campanha em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? E o ministro André Mendonça, alguém muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que foi indicado por ele mesmo. Então, eu não acho que a distribuição desse inquérito para o ministro André Mendonça signifique que ali nós vamos ter... Até porque é o seguinte, ele pode até preferir que a investigação chegasse nos adversários políticos, mas ele não consegue, né? Quando a polícia extrai uma informação, por exemplo, de um aparelho celular, não tem como a polícia... Então, ali, ou se vai abrir tudo, né, e talvez até quebrando convicções, talvez que o próprio ministro tinha a respeito de algumas pessoas, né? Convicções prévias, ou então vai ser abafado de fato. A gente não tem essa expectativa. Essa segurança, né? O trem vai chegar e vai... No Brasil, nada é simples. E ainda mais numa situação como essa, talvez... E olha para você ver como é que é interessante, né? Eu não tinha ainda olhado por esse ângulo, né?
porque às vezes a gente acha que esses camaradas, as linhas ali, né, de relacionamento deles ali, por o governo atual estar no poder, deveria ser mais próximo deles. Mas pelo que a gente está vendo ali, de fato, ele tem ali ramificações ali com os dois lados, tanto da esquerda quanto da direita. Teve contato com o Rui Costa, com o Jacques Wagner, que são do PT da Bahia, mas o negócio do rolo deles é de 2019 que começa, né? 17, 19? Isso. O cara começou, que comprou o Banco Max, né? Banco Massa. Ele comprou um Banco Max, né? Começou ali, então assim, passou por muita gente, fazendo lobby demais, influência demais. Muito. Né? E a gente não sabe se ele vai conseguir conter isso aí ou não, se vai perder o controle disso aí, porque chega um ponto que a investigação fica maior do que o juiz. Com certeza. Entendeu? Eu acredito que isso tem o potencial para se tornar maior do que o próprio STF, maior do que o próprio André Mendonça. Talvez isso não se concretize, mas a gente sabe que tem o potencial, principalmente porque está se falando aí em possibilidade de delação. Sim. Está falando aí em possibilidade de delação. Então, E não é só isso, eu estava lendo, talvez a gente não sabe nem aonde isso vai chegar ainda. estava assistindo o noticiário hoje, estão cogitando, não sabe se vai acontecer, se é verdade mesmo, um acordão. O que é isso? Do STF com o Congresso, o Senado, não lembro se era. Para votar anistia. Não é isso não, tem nada a ver com a anistia do Bolsonaro. Foi o 8 de janeiro. Também isso. Não, tem vários, né? Esse que eu estava falando é justamente voltar aquela. Qual é? Não é anistia, são as. A dosimetria? Dosimetria, isso. Tá, mas não é esse que eu ouvi hoje, é o seguinte, um acordão para queimar um dos dois ministros, ou o Alexandre ou o Toffoli. Só que o ministro Alexandre, ele tem mais conexão com o governo. Eu acho o Toffoli mais isolado hoje. Exatamente. Mesmo porque ele tem uma rusga com o presidente Lula. Quando ele estava preso, pediu autorização para ir no velório do irmão, ele negou, foi indicado pelo Lula. Vejam assim, ele negou. Ele foi indicado pelo Lula, né? Foi, pelo Lula. Pois é. Então, existe essa... E ele está, como você falou, ele está meio isolado. E qual seria... Mas aí teria que costurar isso com o Senado. Beleza, o Alcolumbre quer Pacheco no STF. E isso seria uma forma de compensar. Então, tá, beleza, a gente impeachment o Toffoli e o Pacheco vai para o STF junto com o Messias. Eu acho que então, é mais ou menos isso aí que estão cogitando. É possível, hein? Poderia. Verdade. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Né? Agora, olha só que interessante isso que você falou, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Toffoli era o cara do Conselho de Segurança, o cara do Conselho da República, perdão, do Bolsonaro. Quando estava aquela crise institucional lá entre os poderes, eles criaram lá o tal de um Conselho da República lá, e aí tinha o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República e o Toffoli. Não lembrava disso. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que ele se queimou com os dois, porque quando o Lula ele assume, e aí não sei se você vai puxar isso aí da memória, ele chora no dia da posse do Lula. Eu lembro. Isso não foi o suficiente para livrar a cara dele, não. Porque, pelo menos o que se diz, né, nos portais aí, né, os jornalistas, a maioria fala que existe essa mágoa muito grande do Lula com o Toffoli. Então, eu enxergo hoje o Toffoli mais isolado. Mas eu vejo a situação do Alexandre de Moraes, porque, olha só abriu 30% de um dos celulares, que são 8. Dele é insustentável também. Então, assim, a situação dele é insustentável. Eu vi, doutor, no Metrópole, um dos colonistas, eu não lembro o nome, mas que ele retratou que, para alguns, esse avanço da polícia sobre o Banco Master e sobre o ministro Dias Toffoli tinha sido um pedido, claro, do atual presidente Lula, né? Para chegar realmente no Dias Toffoli. Tá no Dias? Olha aí para você. Isso foi lá, saiu no Metrópole, acho. Não sei se foi no Black. Né? Aquela situação do resort e tal. Claro, com certeza. Nem é mais dele, mas ele estava